Oi, gente feliz! Eu tô aqui no meu pedacinho do céu, cheia de energia. Espero que você esteja bem aí no seu cantinho para tirar algumas dúvidas que ficou do vídeo anterior. Então, se você ainda não assistiu, corre lá e assiste. E para te passar mais algumas dicas incríveis para deixar o seu preparo ainda melhor. Se você não fez o fundo porque você não tinha balança, vai aí uma dica para você. Escolha alguma coisa na sua casa, uma xícara, um copo, que sirva de medida. E aí você vai executar da seguinte forma: você vai colocar 5 medidas de água para uma medida dos legumes. De que forma que nós vamos usar esses legumes? Você vai colocar meia xícara, por exemplo, de cebola e a outra meia xícara você vai dividir entre a cenoura e o salsão. Simples, não? Você não tem mais desculpa para não fazer o seu fundo. Vou falar agora sobre o fundo de carne. O fundo de carne, normalmente a gente faz com os ossos da canela do boi. Então eu vou cortar os ossos em tamanho mais ou menos de 8 centímetros e vou colocar ele para assar no forno até ficar bem douradinho. A proporção que eu vou usar de ossos é a metade da proporção que eu vou usar de água. E vou usar também a outra metade que é nos legumes. Então eu vou ter ali 50% de água e o outro 50% eu vou dividir entre 25% de ossos e 25% de água. Quando os meus ossos estiverem douradinhos, eu vou colocar ele dentro desta água fria e vou deixar cozinhar no fogo baixinho, sem ferver. Lembra que é o que a gente chama de simmering. Quando estiver já começando a dar aquela leve borbulhadinha, eu vou colocar os legumes. Mas dessa vez eu vou colocar os legumes de uma forma diferente. Eu vou fazer uma pinçagem. O que é essa pinçagem? Eu vou colocar a cebola, a cenoura e o salsão e vou dar uma refogada com um pouco de massa de tomate. Feito esse refogadinho, coloco dentro da minha água e dos ossos e vou deixar cozinhar por algumas horas. Complicado, né? E não é isso que a gente quer. Então eu vou te passar uma receitinha agora de um fundo de carne VaptVupt. Anota aí. Eu vou precisar de 2 litros de água, 500 gramas de músculo traseiro, porque ele é mais macio e melhor. Vou cortar o músculo em pedacinhos de 5 centímetros cada um. Vou precisar de uma cenoura, uma cebola, um talo de salsão, 3 cravos da Índia, 5 grãozinhos de pimenta, uma folha de louro e 2 raminhos de canela. Vou fazer o quê? Vou pegar a minha cenoura, vou descascar e vou cortar em 3 partes. Vou pegar a minha cebola, vou descascar, cortar no meio e vou pegar a folha do louro e vou fixar com os 3 raminhos de cravo da Índia. Esse processo que a gente faz na cebola, com o louro e os cravinhos, a gente chama de onion piqué. Muito bem, vou colocar tudo isso na minha panela, na panela de pressão, vou tampar e vou deixar até ferver. Quando a panela começar a apitar, eu vou abaixar o fogo e vou deixar por 20 minutos. Desligo o fogo, deixo sair todinho o vapor. Então, não é para colocar embaixo da água, deixa ali naturalmente e o meu fundo está pronto. Vou coar e está perfeito para ser usado. Como foi um preparo super rápido, você pode usar os legumes e a carne para um outro preparo que você queira. Por exemplo, para você poder fazer uma sopa. Se eu não quiser usar de imediato, eu posso tampar ele bem tapadinho num pote e posso deixar na geladeira por 5 dias. Ou ainda, se você quiser congelar, você coloca nas forminhas de gelo. Congelou, coloca no saquinho e tá ali, você pode ir tirando na proporção que você quiser para você poder usar. Simples, não é mesmo? Olha aí, você já tem 2 receitinhas bem legais para você poder usar. O fundo de legumes e o nosso fundo de carne. Vamos falar agora um pouquinho sobre o fumê. O que é o fumê? Normalmente o fumê, a gente faz o fumê de peixe. Então eu vou ter que refogar primeiro o meu peixe com os legumes para depois colocar a água. Então como é esse processo? Eu vou usar a cabeça do peixe sem os olhos e já limpinha, as espinhas e o rabo. Fiquem atentos para usar um peixe que não seja muito gorduroso. Se eu quiser um caldo ou um fundo um pouco mais leve, então eu só vou usar as espinhas.
Vou fazer um refogadinho disso aí com um pouco de manteiga e aí é que eu vou acrescentar a água e um pouco de vinho branco. Vai ficar bem gostoso, bem legal. Depois você coa e ele está prontinho para você usar. Encerramos aqui a nossa parte dos fundos. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a organização da sua cozinha. Gente, é muito importante que a gente faça o quê, né? Já aconteceu com você, eu tenho certeza, porque já aconteceu comigo muitas vezes há um tempo atrás, antes de eu conhecer as técnicas e começar a me aprofundar e a estudar um pouco mais. De repente, estou lá no meio de uma receita, eu lembro que eu não tenho algum dos ingredientes que faltou, ou eu não li a receita direito, ou eu saio correndo com a colher na mão e vou lá, pego a farinha que faltou. É um horror. Então, vamos nos organizar. Então, esta organização de você separar tudo aquilo que você vai utilizar na sua receita, tudo já porcionado na quantidade correta, a sua receita ali do lado a gente chama de mise en place. Então, a partir de hoje, todo preparo que você for fazer, faça o seu mise en place primeiro. Coloque ali todos os ingredientes, pegue a sua receitinha. Primeiro passo, leia a receita inteirinha, todos os ingredientes e o modo de preparo. E aí sim você vai começar a executar a sua receita para não ter nenhuma surpresa no meio do caminho, não é mesmo? Ter que parar um molho, uma carne, porque faltou algum dos ingredientes que você queria. Um outro ponto nós vamos fazer agora são os utensílios de cozinha. Muitas vezes você tem alguma coisa na sua casa, mas você não sabe o que ele chama, você não sabe para que ele serve, você sabe que ele está lá. Então hoje nós vamos descobrir e conhecer algum desses utensílios. Isto é uma xícara medida, né? Vocês podem pegar qualquer xícara na sua casa para ser a sua medida, mas tenha ela como um padrão para tudo aquilo que você for usar, que você tenha essa sua xícara lá. Isto aqui nós chamamos de microplane. Então, para que serve o microplane? É para a gente tirar as zestes. O que são zestes? Zestes são raspas. Então, raspa de limão, raspa de laranja, o que você for precisar. Este aqui, ó, é o nosso mandolim. O mandolim, ele é utilizado para a gente ter o corte dos legumes em diversos tamanhos. Então isso é muito interessante vocês terem na sua casa, não é uma coisa que custa muito caro e é bem legal. Isso aqui, olha, é uma espátula, né? Esse aqui é o nosso silpá ou um tapete de silicone. O meu já está bem surradinho aqui, como vocês estão vendo, porque eu já tenho há muitos anos. Ele é muito legal para você fazer preparos que você não quer que grude na forma, que são preparos mais delicados, preparos mais leves, porque você não precisa untar, não precisa usar papel manteiga. Então é bem bacana vocês terem isso também. Esta aqui, ó, é a nossa pedra para afiar as facas. É bem bacana você ter para você poder amolar, afiar as suas facas, que você sempre vai dar uma molhadinha nela para você poder usar. Esta é uma colher medida, isso é importante também vocês terem, porque quando você tem uma colher, eu falo uma colher de sopa. Um bota um colherão, outro bota uma colherinha, outro bota mais raso, outro bota mais... Então, se você tiver uma colherinha dessa aqui, vai facilitar muito a sua vida. Esta aqui, ó, ela é a chaira. A chaira, ela não serve para amolar ou afiar a faca. Ela simplesmente vai manter o fio do seu corte. E falando em facas, vamos aqui conhecer algumas facas que são importantes. Essa é a faca serrilhada, né? Que é a nossa famosa faca de pão, que a gente usa bastante. Essa aqui é a nossa faca de legumes, então vocês veem que ela é uma faquinha um pouquinho menor, né? E ela é ideal para a gente cortar legumes. Esta aqui é a nossa faca do chefe. Essa faca é muito importante, eu adoro, essa é a minha favorita. E como é que você vai saber qual é a faca no tamanho ideal para você? A sua mão, ó, ela tem que caber certinha aqui, pegar todo esse espaço. Então esse é o tamanho da sua faca, porque cada pessoa tem um tamanho de mão. A parte da faca, olha, essa parte aqui mais fininha, a gente usa para cortar coisas que são mais suaves, mais leves. O meio da faca para alguma coisa que eu precise de um pouco mais de força. E a parte final é coisas que eu preciso de muita força, que é a parte que fica mais próxima da minha mão.
Aqui, olha, nós temos a nossa tábua, a minha também surradinha. Eu gosto muito de usar a tábua de baquelite. Não usem tábua de madeira, porque é cheio de micro-organismos. Então você pode usar ou a tábua de baquelite ou você pode usar a tábua de vidro. A tábua de bambu também pode ser usada. E agora nós vamos às nossas colheres, né? Essa é a minha colher favorita, também tá lá judiadinha. É uma colher de baquelite. O ideal é vocês usarem ou uma colher de baquelite, que é essa daqui, ou vocês podem usar de silicone. Gente, não use colher de pau. A colher de pau é um foco de micro-organismos. Antigamente a gente usava muita colher de pau para fazer doces, para mexer, era muito utilizada. Mas é uma coisa que a gente não consegue secar muito bem, então ela cria um foco de muito micro-organismos, então não é legal você usar. Então tente sempre usar ou essa aqui de baquelite ou você pode usar a de silicone. Essa aqui é o nosso famoso pão duro, não é? Então para que serve o pão duro? O pão duro eu vou usar sempre para poder raspar e não sobrar nadinha na nossa panela ou na nossa vasilha. É legal, tenho certeza que vocês aí, assim como eu, adora quando faz um brigadeiro, faz um docinho, dá uma raspadinha e comer aquele fundinho que sobrou ali. Logicamente, você para sua família algumas vezes pode deixar o fundinho ali para eles comerem sim, porque é bem gostoso. Mas de um modo geral, para a gente não ter desperdício, a gente usa o pão duro para poder tirar tudo que está ali. Esse aqui, olha, é a nossa chenois. O que é o chenois? É a nossa peneirinha que tem uma película bem fininha, ó, os furinhos dela a gente quase não nota. E você pode usar para coar os seus fundos, quando você faz molhos. Ele é bem interessante também para você poder usar. E aqui, ó, desculpa porque caiu, como vocês sabem, eu tô aprendendo também junto com vocês, né? E esse aqui é o nosso batedor de legume, é o nosso batedor ou o nosso fouet, né? Que é famoso para a gente poder emulsionar, para a gente poder mexer. Se você quiser fazer uma maionese ou se você quiser fazer bater as claras em neves, isso é o que a gente vai usar muito na nossa cozinha. Bom, essas foram as dicas que eu tinha para passar para você hoje, com muito carinho e amor. Espero que você tenha gostado, porque você sabe que a minha felicidade é fazer gente feliz. E não se esqueça, cozinhar é um ato de amor. Um beijo grande para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!